paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então, tetrarca era o governador de 4 cidades. Ele está falando também do batismo de arrependimento. João batizava, Jesus falou: olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora o batismo de João não é invalidado, mas o batismo de Jesus tem uma referência, tem um ponto, que é o quê? A cruz do Calvário. Então João simplesmente batizava. Você se arrepende dos seus pecados? Sim, me arrependo. O que é arrepender? É você reconhecer que errou e abandonar o seu erro, nunca mais praticar aquilo. É claro que outros virão, mas tomar cuidado, porque quando você comete um erro sabendo que está errado, não tem sacrifício de Jesus. Mas quando você comete um erro na inocência, depois você fala assim: Senhor, eu pequei porque eu não sabia. Então, há o que? O perdão pela sua inocência. Então a pessoa era o que? Simplesmente mergulhada na água. Saía da água, ela foi batizada. Agora Jesus não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Trindade. Aí sim você tem o que? A referência. Que é o que? A cruz do Calvário. Estando o povo discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba.
e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Herodes, sendo repreendido por João: Olha, você está casado ilegalmente com a sua cunhada. Vocês estão em adultério. Herodias não aceitava essas coisas. Mas Herodes tinha medo porque João Batista era um profeta. Apesar de tudo, ele tinha medo, mas preferiu o quê? Permanecer no erro. E para que João se calasse, vamos prender o inocente. E aqui, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, ou seja, suavemente. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, este, filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, estes, filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este, filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melque, Melque, filho de Ade, Ade, filho de Cozã, este de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Feleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. A diferença desta genealogia para a genealogia de Mateus é que Mateus pegou os reis, e aqui Lucas pega a linhagem dos sacerdotes. Então, Jesus era sacerdote. Sendo sacerdote, ele ofereceu o sacrifício. E quem era o sacrifício? Ele mesmo. Ele se deu por nós, para a remissão dos nossos pecados. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, a primeira coisa, o diabo ele vai contra Deus com a própria palavra de Deus. Ele fez isso no Jardim do Éden.
Ele lutou contra Jesus com a própria palavra de Deus. Faz isso, faz aquilo outro. E ele faz o quê? O diabo ele só oferece coisas do mundo para você. Ele não tem coisas espirituais para te oferecer. Por isso, Deus disse: aquele que ganhar o mundo perderá a salvação. De que vale você ganhar o mundo e perder a salvação? Tá certo? Então, tomar cuidado com essas coisas. Nem tudo que vem para você em prato de ouro, em bandeja de prata, é bom. Tem que fazer o quê? Uma seleção. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vê só, Jesus então declarou a profecia que estava dita sobre ele por intermédio de Isaías, e não deram ouvidos. Então ele citou a viúva de Serepta e o leproso lá, Naamã. O que é isso? São pessoas fora de Israel que aceitavam a doutrina e ensinamento dele. E o povo de Israel, que deveria abraçá-lo, agarrá-lo, ter ele como o libertador, o salvador, o desprezaram totalmente. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um.
Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus, então, ele foi enviado. E agora ele faz o quê? Ele envia a nós. Toda essa autoridade de Jesus, ele também passou para nós. Mas, para que ela seja usada com eficácia, temos que ter o quê? Retidão diante dele. Temos que ter uma vida santa. Temos que ter o quê? Nos afastar de tudo que, olha, isso é errado, aquilo não é certo. Então, temos que estar sempre próximos de Deus, mesmo em pensamento. Se nós não podemos estar naquele momento orando, temos que ter o quê? O nosso pensamento em Deus, porque Deus é o nosso guia, o nosso protetor, o nosso ajudador.